Olá, pessoas queridas. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso livro Desafio de Viver. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, Planejamento Reencarnatório. E nós vamos destrinchar essa aula em duas partes. Na primeira parte, a gente vai falar sobre alguns conceitos da reencarnação, sobre algumas questões históricas, para entender um pouquinho melhor sobre isso. E na segunda parte, a gente vai falar sobre o planejamento reencarnatório propriamente dito. A autora desse capítulo é Eulália Bueno. Ela nasceu em Portugal e veio para o Brasil ainda criança. Mora em Santos, onde fundou o Lar Espírita Caminho de Cristo, uma entidade que assiste e abriga pessoas carentes. Ela é uma trabalhadora muito ativa no espiritismo. Além de presidir a casa que ela fundou, ela também é palestrante, tem alguns livros publicados, inclusive livros infantis, e também tem uma coleção de CDs e DVDs de palestras e cursos, estudos, que ela lançou em parceria com a TV A Caminho da Luz. Muito bem. A autora nos traz aí, como um subtítulo, uma pergunta que eu acho que todos nós já fizemos. Será que eu planejei mesmo tudo o que acontece comigo? Será? E o Chico nos traz uma resposta. Nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias. Teus pensamentos e vontade são a chave de teus atos e atitudes. São a fonte de atração e de repulsão na tua jornada existencial. Então, sim, nós realmente planejamos mesmo tudo o que acontece com a gente, seja de forma consciente ou de forma inconsciente. Estamos no lugar certo, na condição física que precisamos, com as pessoas certas, colhendo os frutos do nosso plantio pregresso e semeando para a nossa futura colheita. Mas antes de falar sobre como se dá esse planejamento reencarnatório, como é que a gente planeja tudo que vai acontecer com a gente, vamos falar um pouquinho sobre reencarnação. Logo no começo desse capítulo, tem um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, e que ela foi confirmada por Jesus, e também pelos profetas de maneira formal. Então, negar a reencarnação é renegar as palavras do próprio Cristo. Nesse trecho, nós podemos ver que na época de Jesus, a reencarnação era uma das crenças judaicas, sob outro nome, mas o conceito era o mesmo, conceito de renascimento da alma. E até mesmo antes disso, antes de Cristo, os povos antigos também acreditavam na pré-existência, na sobrevivência e na evolução das almas. Então, se a gente traçar uma linha do tempo sobre esse assunto, nós vamos ver que, além dos judeus, muitos outros povos também acreditavam na reencarnação. Claro que não com o mesmo nome, não com as mesmas informações, não com o conteúdo que nós temos hoje, mas era a ideia do renascimento, a ideia do resgate dos erros, a ideia da evolução. Então vejam, na Índia milenar, o hinduísmo já pregava sobre a reencarnação ou sobre a transmigração das almas há 5.000 anos atrás. Na filosofia védica está escrito: assim como deixamos de lado a roupa usada e vestimos a nova, assim o espírito troca a indumentária de carne e se reveste de uma nova. Chorarás se te disserem que o homem recém-falecido é como o homem recém-nascido? O fim do nascimento é a morte, e o fim da morte é o nascimento. Tal é a lei. Muitos documentos encontrados nas catatumbas demonstram que o Egito faraônico versou praticamente toda a sua filosofia e toda a sua ciência no princípio da reencarnação. Eles acreditavam que a vida terrena era apenas uma etapa de uma jornada que continuaria. E por isso, eles tinham que viver
da melhor maneira possível, da maneira mais justa possível. O budismo diz que o sofrimento provém do desejo humano e que isso conduz a criatura a nascimentos sucessivos. E ensina também que nós devemos aceitar a responsabilidade de exercer a liberdade, já que as consequências, das nossas ações virão em vidas posteriores. Os druidas, eles eram monges celtas que exerciam as maiores funções legais e educativas. Eles defendiam a imortalidade e a reencarnação. A frase inscrita no Dolmen, no monumento de Allan Kardec, é de origem druida. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Esta é a lei. Na Grécia, a reencarnação estava presente nas teorias dos grandes filósofos. Platão, Pitágoras e Sócrates, que manifestou o seguinte: em realidade, uma vez mais evidenciando que a alma é imortal, não existirá para ela nenhuma fuga possível para os seus males, e nem existirá a sua salvação, a não ser retornando melhor e mais sábia. E então vem Jesus, trazendo muitos e novos ensinamentos sobre reencarnação e mostrando que ela é a chave para o entendimento do seu evangelho de amor. Em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, os versículos de 1 a 15, o diálogo que Jesus manteve com Nicodemos, que era um membro do Sinédrio, um mestre de Israel. Em todo o seu evangelho, Jesus pregava sobre a reencarnação, sobre a ressurreição da carne e do espírito. Em algumas passagens, com maior evidência, como o episódio em que Jesus assevera que João Batista é a reencarnação de Elias. E depois de Cristo, no Egito, Orígenes de Alexandria, teólogo, escritor, ele foi considerado o pai da ciência da igreja e o maior mestre depois dos apóstolos. Em seus ensinamentos, ele manifestava a imortalidade da alma e a reencarnação. Ele dizia: existe a pré-existência das almas. A alma é imaterial e, portanto, não há nem princípio nem fim na sua existência. Existe um progresso constante rumo à evolução, sendo nos primeiros como copos de barro, logo de vidro, logo de prata e finalmente como cálice de ouro. Todos os espíritos foram criados sem culpa e todos têm que retornar ao fim, sua perfeição original. Ele defendia que a matéria existia em função do espírito e que se o espírito não tivesse necessidade da matéria, ela não existiria, porque ela não tinha um fim, um objetivo em si mesma. Então vejam, a crença na reencarnação tem suas origens nos primórdios da humanidade e nas culturas primitivas. E até meados do século VI, os cristãos eram reencarnacionistas. Até que no ano de 553, por ordem do imperador Justiniano, a pedido de sua esposa Teodora, o segundo concílio realizado em Constantinopla condena as doutrinas de Orígenes e elimina dessa forma a crença na reencarnação no Ocidente. Então vamos entender o que aconteceu aqui. Constantinopla havia se transformado na Nova Roma, a capital do Império Bizantino, no ano de 550, e foi sede de diversos concílios que eram convocados por Justiniano, o imperador, no período de 527 a 565, período que foi o auge desse Império Bizantino. A religião era fundamental para manter esse império. Então, Justiniano convocava esses concílios para que os líderes cristãos definissem, por ordem dele, claro, quais seriam as regras de crença, de comportamento que os fiéis deveriam seguir. Um concílio é uma reunião de autoridades eclesiásticas, bispos e papa, que tem o objetivo de discutir e deliberar sobre questões pastorais de doutrina, de fé e de costumes. Então, o que dizia esse concílio? Se alguém diz ou pensa
que as almas dos homens pré-existem e que tenham sido anteriormente espíritos e virtudes, e que foram enviadas em corpos como castigo, que sejam declarados anátemas, que sejam expulsos da igreja, que sejam excomungados. Então, como a igreja tinha um peso muito grande na época, as pessoas temiam qualquer tipo de desobediência, até mesmo porque, além de serem expulsos ou excomungados da igreja, eles também eram banidos da sociedade e muitas vezes até mesmo mortos, né? Então era a manipulação pelo medo e também pela ignorância, né? A falta de informações e de conhecimento da época. E funcionava muito bem. A razão que levou Teodora a fazer tal pedido também foi o medo, mas ela temia ser castigada pelos seus crimes e pelos seus pecados numa próxima encarnação. Acontece que Teodora havia sido meretriz, e o fato de ter se tornado imperatriz era motivo de orgulho para as demais colegas, né? E um motivo de desonra para ela, claro. Então Teodora, tentando se livrar do seu passado, mandou prender à força todas as prostitutas da região. Algumas acabaram sendo mortas e outras foram confinadas em conventos. Tentando se livrar, né, das futuras penalidades, ela pede então ao imperador para que a reencarnação seja eliminada, né, a fim de que ela não precisasse resgatar esses crimes e esses pecados. Como se o que estivesse escrito num papel, por um desejo de uma autoridade, pudesse impedir o universo de agir, pudesse impedir, né, que as leis divinas seguissem o seu curso natural e imutável. Então, vida que segue, até que, em 1857, em Paris, na França, Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos, que traz de volta os ensinamentos sobre a reencarnação, né, como resultado da lei de progresso e de evolução espiritual, e trazendo também novas revelações, novos entendimentos, né, a respeito desse assunto. E logo após a publicação do Livro dos Espíritos, em 1859, na Inglaterra, o naturalista Charles Darwin publica a teoria da evolução, consolidando a ciência, que também enfrentava a repressão religiosa. Porque a ciência lida com organização e métodos, com fatos explicáveis, né? Fatos que se baseiam em fenômenos que podem ser observados e podem ser comprovados na natureza. O que contrariava, e ainda contraria, de certa forma, alguns dogmas da Igreja. E a teoria da evolução trazia o conceito da transformação, da mudança progressiva, lenta e gradual de tudo o que existe, né? Ou seja, nada acontece sem ser resultado de estágios progressivos. Nem mesmo as ideias surgem do nada. A própria teoria da evolução, apesar de ser chamada de darwinismo, é o resultado de um processo lento de evolução científica, né, através de vários autores. Voltando para a lei da justiça divina. A lei do progresso e da evolução espiritual que Kardec nos apresenta no Livro dos Espíritos é uma lei admirável que harmoniza todo o universo, né? Faz com que tudo sirva e tudo se encadeie na natureza, contribuindo para o progresso e para a harmonia geral, do átomo ao arcanjo. Então, o princípio espiritual, que é o germe do espírito, ele surge como princípio inteligente, surge no átomo, nessa estrutura primitiva, né, que é simples e ignorante. E os primeiros estágios, então, são os processos evolutivos desse princípio inteligente. É só no reino animal que o ser inicia, então, o seu processo de individualização. E só no reino hominal, como ser humano, é que esse princípio inteligente está totalmente individualizado e vai continuar progredindo em outros níveis espirituais, através das reencarnações, até a sua perfeição relativa. E aí nós temos, né, uma frase célebre do Leon Denis, que resume tudo isso que eu acabei de falar. Ele diz assim: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal,
e acorda no homem. Na questão 171 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona em que se funda, qual é a base do dogma da reencarnação. E a resposta é a seguinte: na justiça de Deus e na revelação. O bom pai sempre deixa aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. É através da pluralidade das existências, do retorno do espírito a um novo corpo físico, que Deus oferece os meios de resgate dos nossos erros, por novas provas e pela expiação que é sempre educadora. E é também, à medida que vamos evoluindo, que a gente vai conquistando a capacidade de compreender, toda a obra de Deus. É somente através da reencarnação também que nós podemos compreender por que existem tantas diferenças na humanidade, Diferenças que muitas vezes nos parecem injustas, como as condições sociais, as condições de saúde, as condições físicas, enfim. E é também somente a reencarnação que consegue explicar de maneira lógica a complexidade do psiquismo humano, que agrega a cada experiência uma bagagem indispensável para que seja possível a aquisição dos novos aprendizados e dos valores morais. A inteligência, mesmo em estado rudimentar, tem as aquisições através do instinto, nos diversos graus da natureza, que é um conhecimento cego, sem compreensão, que vai apenas fixando as experiências dos antepassados e da espécie. E nessa incessante repetição de fatos, o ser vai adquirindo valores que o tornam apto para alçar novos voos, crescendo e evoluindo sem que nada se perca em aprendizagem. Há aproximadamente 12 mil anos atrás, a Terra passava por um período de transição, se despedia da era primitiva para adentrar na era de provas e expiações. E o homem, até então arraigado ao instinto, dava seus primeiros passos na conquista do livre-arbítrio e no seu processo de individualização. Jesus, o governador do nosso planeta, nosso divino amigo, convoca então a colaboração de espíritos de maior envergadura, espíritos mais evoluídos intelectualmente, para alavancar essa evolução planetária. Esses espíritos que vieram do sistema de Capela eram ainda moralmente atrasados. E, em consequência da transição que também passava o seu planeta, eles não puderam permanecer naquele sistema, que ascendia, então, naquela época, para mundo de regeneração. A Terra recebe esses irmãos que vinham com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento intelectual e biológico do planeta. Então vejam, sim, podemos reencarnar em outros mundos, como Jesus nos afirmou, há muitas moradas na casa de meu Pai. As moradas do Pai são em número infinito e mantém intercâmbio entre seus membros para que seja preservada a fraternidade sublime. Aqueles que podem contribuem em benefício daqueles que precisam. E a Terra foi invadida por novas e magníficas obras que ainda hoje desafiam a lógica da engenharia e o conhecimento tecnológico. As pirâmides, por exemplo, é um projeto que certamente não poderia ter sido pensado nem executado por espíritos que apenas engatinhavam no reino nominal e cujo cérebro ainda era muito limitado. A estrutura física do homem foi melhorada para que esses novos habitantes capelinos tivessem corpos mais adequados e capazes de oferecer guarida a uma intelectualidade superior. Então vejam, a vinda dos capelinos possibilitou uma melhora no DNA terrestre, acrescentou infinitas outras possibilidades. Os novos integrantes introduziram na genética perispiritual pré-existente as marcas das suas conquistas hereditárias, e assim surgiram os primeiros selvagens de configuração melhorada, digamos assim. E além da forma física, eles também contribuíram para grandes conquistas intelectuais, possibilitando muitas realizações científicas, filosóficas, religiosas e até mesmo sociais. E novamente nos encontramos em um período de transição,
E aqueles que não estiverem em sintonia moral com essa ascensão serão exilados temporariamente, né, para mundos primitivos, para que possam se aprimorar e também auxiliar o processo evolutivo do mundo que os receberá. E novamente nós receberemos em nossa esfera milhões de espíritos, dessa vez nobres e missionários, né, da educação e da solidariedade. Tanto da nossa orbe como da orbe de Alcione, a estrela de terceira grandeza da constelação das Pleiades, né? Para que haja, então, um avanço moral na humanidade. E nós que hoje estamos encarnados na Terra, estamos vivenciando esse instante muito especial, esse instante único de transição. Nós temos a honra e, sem dúvida nenhuma, muita responsabilidade nesse momento. E é então fundamental que nos façamos uma pergunta: como eu estou contribuindo para esse processo? Como eu estou participando desse processo? Eu estou efetivamente ajudando ou estou a passeio? Ou pior ainda, estou atrapalhando? Eu tenho cuidado de verdade da minha reforma íntima? Eu tenho ao menos cuidado dos meus pensamentos e dos meus sentimentos para que eu possa ser uma fonte de boas energias e boas vibrações? É importante, muito importante esse questionamento, porque o nosso futuro depende do que nós estamos vivendo agora. E se eu quero ser merecedor de habitar na próxima encarnação um mundo de regeneração, eu tenho que fazer a minha parte. Então, a grande pergunta, o meu grande questionamento nesse momento é o seguinte: como é que eu estou planejando a minha reencarnação? Então, para finalizar essa primeira parte da nossa aula, vamos evidenciar que a reencarnação se fundamenta na justiça divina e faz parte do processo evolutivo do espírito na matéria. É o retorno do espírito a um novo corpo em existências sucessivas para resgatar os erros e trabalhar a evolução, né? Até que atinja o estágio de espírito puro, podendo ser realizada em diferentes mundos. Também precisamos, né, deixar bem evidenciado que a sua atual encarnação não é a sua primeira e nem será a sua última. Finalizamos aqui então essa nossa primeira parte e na aula que vem nós vamos falar sobre a lei de causa e efeito e também sobre o planejamento reencarnatório propriamente dito. Gratidão pela companhia de vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana.